permita que seu sonho seja maior do que te limita. Então, para mim, essa é a frase assim da minha carreira, porque muitas vezes, acho que, né, durante a minha história de vida e a minha carreira, sempre acho que, né, como a gente vem num mundo de constante transformação, eu tinha algumas verdades, né, algumas coisas que eram verdades, mas dentro de mim eu falava, não é possível que isso seja verdade, eu não vou acreditar nisso, eu vou acreditar no que eu acho que é importante. E uma delas, nessa história toda, é a minha própria carreira, como eu desenhei a minha carreira, né? Então, comecei a minha carreira em comércio exterior, então eu fiz comércio exterior, né? Depois de um tempo eu parei, como eu sabia que o inglês era super importante, né, para um profissional de comércio exterior, e já pensando um pouco, né, do como eu poderia me preparar para essa carreira, eu parei a faculdade, fui para Londres, fiquei 1 ano lá, né, aprendi inglês, e não só inglês, né, o inglês acho que foi o menor dos aprendizados, né, mas como você toma suas decisões sozinhas, você está num lugar diferente, né, com outra cultura, com outras formas de ser, e aquilo, assim, me encantou, né, de pensar muito, assim, dos trabalhos que eu fiz, mesmo eles sendo muito manuais ou muito operacionais, o quanto que eu já tinha um drive já, né, para o cliente, que para mim o cliente é importante, como servir o cliente. Então ali foi um dos primeiros insights, é claro, hoje que eu vejo, né, depois dessa história já ter passado, mas o quanto, assim, que eu sempre agreguei de alguma forma para o cliente, eu sempre quis dar mais para ele, né, e não me limitar mesmo só ao que era pedido, né, não é um pouco a minha forma, né, de pensar e de ser. Mas, de alguma forma, né, quando eu voltei, né, dessa experiência incrível, aí eu voltei para a faculdade, terminei a faculdade e fui estagiar, né, e quando eu fui estagiar, como exterior, eu falei, poxa, será que é isso que eu quero, né? Você é muito novo, será que é isso que eu quero? Será que é essa habilidade que eu tenho? E fiz, né? Fiz o estágio, depois fiz, né, uma parte de cálculos de frete, que na época era feito, e foi um projeto super bacana, que deu certo. Aí depois, quando eu fiz isso, não achei que não era ainda o que eu gostava, fui para auditoria. Né, uma outra coisa totalmente diferente, não tinha nada a ver com comércio exterior, fui fazer contábeis, e ali também fiquei uns dois anos, mais ou menos 2 anos e meio, 3, na auditoria, e aí depois eu falei, poxa, mas não é isso ainda que eu quero, né? Aí fui para um terceiro movimento, que foi quando eu fui trabalhar com treinamento técnico, e aí foi tão engraçado, né, que nessa época, para o mercado de trabalho, eu era uma pessoa que eu não sabia o que eu queria. Olha só que incrível, né? Então, assim, para o mercado de trabalho naquela época, eu era uma pessoa assim, ela não sabe o que quer, porque fica mudando de lugar para lugar, fica mudando de trabalho para trabalho. E eu lembro, assim, que eu fiquei várias vezes frustrada, né, em processos seletivos que eu fazia, né, e assim, foi de, nossa, eu que acho que ainda, né, não tem um perfil, né, não tenha, né, você teve muita movimentação, e assim, então por isso que eu falo que, né, a frase você, assim, da limitação, né, porque o meu sonho sempre foi aprender, né, e fazer o melhor que eu podia fazer em tudo que eu pegasse para fazer. Eu acho que hoje, quando eu vejo esse novo contexto de mundo, eu fico super feliz, né? Porque como você tem que aprender a aprender, tem que fazer várias coisas, tem que ter um olhar mais generalista, né? Mais um olhar do todo, eu falo, poxa, eu não estava errada, né? Naquele sentimento de ir buscar o que realmente me fazia feliz, né? O que realmente me realiza. E aí eu acho que, né, nessa transição para o treinamento técnico já foi um primeiro momento, né, de ver ali um pouco, né, um produto que a gente precisava lançar e quais eram os profissionais que a gente precisava treinar para aquele produto, para ele dar certo. Então, ali foi um primeiro contato, né, com treinamento, desenvolvimento, e logo na sequência, né, eu tive a oportunidade de realmente já trabalhar na área de treinamento, né, que aí foi onde eu penso que eu consolidei a minha carreira, né, e aqui estou, né, e é um lugar onde eu amo, porque eu vejo infinitas possibilidades, né? Da gente ter diferentes clientes, diferentes necessidades, né? De endereçar essas necessidades do cliente. Acho que um pouco essa é a minha história, né? De ter passado por 4 profissões, né? Durante essa trajetória de 40 anos, né? Ter tido aí 4 profissões nesse meio tempo, né? Ter pulado mesmo de lugar para lugar, não ter tido uma estabilidade, né? Meus colegas, assim, com a mesma idade minha, já tinha tido uma estabilidade,
né, financeira, até profissional, e eu ainda estava nessa busca, né? E hoje eu vejo que eu não me arrependo de nada, assim, do que eu fiz, porque eu acho que o sonho ele era maior do que a limitação, né, de uma sociedade onde tinha, né, um protocolo ali, e acho que com essas mudanças de mundo a gente vê que isso mudou um pouco, né? Eu acho que profissionalmente é isso, acho que pessoalmente, né, sou casada, tenho um filhinho, que também acho que é um dos projetos mais incríveis, né, da vida, o melhor, né, porque ele não tem fim, né, ele tem começo, mas ele não tem fim, né, ele é para a vida inteira. Então acho que também é muito bacana ter tido essa oportunidade também nessa vida de poder aí ter essa experiência, né, que também me completa tanto pessoalmente quanto profissionalmente, né, de ter novos olhares, de ver o que a gente pode fazer em relação a isso. Eu acho que, resumindo assim, a minha história é essa aqui. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Carreira Talk Show. Para quem não me conhece, eu sou Paul Barramondes, estrategista de carreiras e negócios, e você acabou de acompanhar a história, um pedacinho da história da Ana Mendonça, que, na minha opinião, é uma das maiores especialistas em lifelong learning, né? Um sistema de aprendizagem contínua. E agora a gente vai bater um papo com a Ana, explorar um pouquinho mais dessa história, mas antes, eu preciso, para que você nos ajude a continuar produzindo muito conteúdo para você, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e deixe seu comentário também para que a gente possa levar esse conteúdo para o máximo de pessoas e continuar com o nosso propósito de gerar insights que transformam carreiras. Vamos lá, vamos bater um papo com a Ana Mendonça. Mudar de carreira não é fácil e a maioria das pessoas tem o receio, né, de não ter a coragem de fazer. Da onde vem essa coragem de falar, poxa, não está legal aqui, independente de eu ver as pessoas crescendo, estabilizadas, mas não é isso que eu quero. Vou tentar uma outra coisa até encontrar aquilo que realmente te brilhava os olhos. Da onde vem essa coragem de conseguir fazer essas transições? Olha, acho que essa coragem era dessa inquietação mesmo de não ficar conformada, né? Eu acho que nem com o status quo da situação, né? Assim, porque de qualquer forma eu iria fazer aquilo bem, né? Nessas 4 mudanças aí, né? Nessas 3, indo para a 4ª, né? Que eu acho que eu tô indo para a 4ª também, né? Pensando, né, no futuro, né? Que acho que é isso que move a gente. Não é fácil, por quê? Porque você tem muitas pessoas ao seu redor que, por também ter tido uma crença ou uma cultura ou uma forma de ser, né, de vida, e são pessoas que muitas vezes do seu núcleo, né, familiar, são pessoas muito importantes para você. Então, aquela opinião daquelas pessoas são opiniões muito fortes, né? Então, às vezes, esse salto, assim, né, de coragem, de mudar, de fazer, é muito você olhar para dentro de si e ter certeza daquela sua tomada de decisão, e não importa quem falar para você que aquilo não está certo, ou que aquilo não é o caminho, é você seguir mais o que você quer do que o seu entorno quer. Então, acho que esse é o maior desafio, né? Quando eu olho, eu fui um pouco ao contrário, né? Meus pais, por exemplo, se eu falasse, pai, tô pensando em jogar da ponte agora. Assim, eles sempre fizeram assim, né? Vai ser melhor para você? Você vai ficar feliz com isso? Vou, então vai. Então eu tive esse apoio, né? Muito diferente de alguns amigos que não, né? Que já tem aquela formatação, né? Que tem, às vezes, é muito rígido aquilo. E aí falar, e se não der certo, né? Então você já vai pensando, você já vai se auto-sabotando, porque você vai pensar, mas e se não deu certo? E se depois eles falarem, eu não tinha razão? E se? Então acho que a gente tem que tirar o e se, quando vai tomar essa decisão, né? E esse ato de coragem é você estar muito com você, né? Com o que você acredita que possa ser. E também, se não for no meio do caminho, não der certo, tentar outras formas, né? E não se comparar a ninguém, né? Não se comparar aos amigos, não se comparar à realidade de cada um, né? É claro que a gente fala, né, nessas transições de carreira, talvez quando era mais jovem, é mais fácil você, né, errar e acertar, porque você ainda tem um tempo, né, um slot de tempo ali para você fazer esse movimento. É claro que eu acho que hoje, né, já num outro patamar de vida, numa outra forma, claro, né, a gente tem uma segurança ali, né, até financeira,
né, para você fazer esse movimento, para você entender como que você vai planejar esse caminho, né? Não é um salto de loucura, vou fazer e acabou. Porque muitas vezes, né, também o que te limita, ou que dá aquela não coragem de fazer, são os aspectos mesmo financeiros, de vida e N coisas. Então, acho que sim, para essa coragem também ela trazer, acho que são 2 elementos. Um deles é você fazer um planejamento, né, disso, do que você quer, como você quer, acreditar muito em você, né, e criar ali formas disso, né, conhecer esse outro universo, já explorar um pouco ele, né, ver como ele funciona, e aí sim você fazer esse movimento, né. Ou muitas vezes também, né, ir já preparando esse movimento, e aí quando as pessoas verem, você já está lá, né. Fazer todas essas transições, Ana, é sempre muito difícil. E, com certeza, ao longo da carreira, a gente passa por diversas dificuldades. Qual foi a maior dificuldade que você teve na carreira e como é que você superou ela? Pensando aqui, talvez eu acho que um dos maiores desafios da minha carreira, olhando assim, né, nesse panorama, foi esse, acho que foi mais delicado, assim, porque foi um projeto que era de otimização, ainda era no comecinho da carreira, mas acho que ele foi mais difícil, porque ele foi um projeto que era de otimização, né, de custos, né, de fretes, né, dessa parte mais técnica. E com essa otimização que eu acabei fazendo, não de olhar pelos arredores, né, mas olhar ali o processo em si e tentar melhorar ele. Eu acabei tendo um problema de compliance, assim, né, de identificar que a gente tinha desvios super grandes, a gente não era competitivo exatamente porque tinha um problema de compliance ali na história, né, ao fundo. E eu acho que o pior era que, assim, era uma pessoa com poder, né, muito grande na organização, né? E aí, assim, para mim foi super difícil lidar com isso, porque, né, para mim foi desafiador primeiro, porque, né, eu ainda era uma analista ali pleno, tinha essa evidências, essa realidade, tinha que levar isso para algum fórum com muita sabedoria, né, assim, para um fórum com muita tranquilidade para trabalhar com isso com muito respeito, né, com muita transparência. Então, acho assim que de desafio, se fosse pensar num desafio, esse foi para mim muito desafiador, porque, né, olhando assim, como, né, uma analista, eu estava querendo fazer ali o melhor do trabalho, mas assim, dentro do ciclo da onde eu estava, era um pouco perigoso isso, né? Então, eu acho que esse foi um dos meus maiores desafios profissionais, olhando assim, da dimensão que tomou e como que eu iria lidar com aquilo, né? Então, acho que esse, né, se a gente for pensar profissionalmente, esse foi um que foi desafiador, né? Por esses motivos, né? E como é que foi lidar com isso dentro de casa? Você volta para casa, assim, falando assim, poxa, eu tenho que tomar um cuidado, mas isso gera um certo medo, uma certa ansiedade, porque o seu emprego depende disso. Como é que foi lidar com isso? Então, acho que foi muito desafiador, no entanto que depois eu acabei até me desligando mesmo, eu mesma me desliguei, porque eu não achava certo, né? Já tinha endereçado e não tinha tido uma resposta assim, né? O que é isso, né? Assim, então tinha assim muitos jogos de poderes internos, e aí para mim foi difícil porque eu não concordava com aquilo, então eu que tive que tomar a decisão de sair, né? Nossa, Então difícil, eu acabei saindo porque eu não acreditava, né? Se eu estava fazendo um projeto que era para otimizar um trabalho, né? Depois eu tinha lá um vice-presidente que fazia isso, né? E aí a gente levou para um fórum maior e ainda não tinha tido decisões, é claro, pode ter N coisas que eu não, né, não tinha a mínima ideia do que era, só que ao mesmo tempo para mim já tinha perdido a confiança mesmo, né, no que era valor, que era valor mesmo da empresa, de valores, do que era valor, né? Então, para mim foi um pouco mais difícil porque eu acabei realmente me desligando, falei, olha, acho que é melhor eu
né? Eu não tinha nem vontade mais de seguir com esse projeto, esse era o meu maior projeto dentro da casa. Então, eu não tinha motivo, né, de eu colocar lá, né, na minha tabela de flat um plus no compliance, né, de algo que não tinha a ver comigo. Então, eu acho que esse foi um dos maiores, assim, foi difícil, era pleno, mas tinha a parte boa dessa história, né, que eu ainda, né, talvez, eu não sei como que seria, né, mas eu tinha ali uma reservinha, conseguiria me virar, sabia que eu tinha competência para fazer, mas eu tomei a decisão de não querer compactuar com isso, né. E hoje, trazendo para os dias atuais, hoje você é, na minha opinião, uma das maiores especialistas em lifelong learning, né? Que é uma pessoa que, poxa, já tive a oportunidade de fazer um projeto junto contigo, de desenvolvimento da equipe. É um projeto totalmente diferente dentro daquele ambiente que a gente vivia, né? Bem inovador, na verdade. E é claro que dentro de um processo de aprendizagem no mundo complexo que nós estamos vivendo hoje, né? Que a gente já saiu do VUCA, está indo para o BANI agora, né? As pessoas ainda estão aprendendo a melhor forma delas aprenderem. E o Lifelong Learning vem trazer isso, né? Que a gente vai aprender, tem que desaprender para aprender e vai passar a vida inteira aprendendo. E eu costumo dizer que a gente tem que ter uma plaquinha em construção. Como é que tem sido isso, esses desafios dentro dessa aprendizagem contínua dentro das organizações, para que as pessoas mudem o mindset delas, da aprendizagem antiga, de estar na frente de uma sala de aula, de um professor na lousa, para um modelo de aprendizagem diferente do que elas estão acostumadas? Sim, eu adoro essa nova fase, né? E acho que com, né, esse movimento pós-pandemia também isso acabou mudando, né? A forma, né? Porque hoje o que acontece, né? Nós viemos de escolas, né? De formatos de aprendizagem, né? E eu acho que os nossos filhos, assim, né? Quando eu olho a história, né? Muitas coisas mudaram durante a história, né? Da forma como as coisas são feitas ou como elas são organizadas. E a educação, a gente vê que esse formato, ele é um formato que ele existe desde sempre, né? Professor, carteira, aluno, escola, né? Então, assim, né? No nosso primeiro contato com a escola, sempre a gente tinha o quê? Uma figura de autoridade, professor, lá no alto, né? Dependendo da escola, ainda tem um palquinho assim, que aí o professor ainda fica em cima de um palco, e aí o aluninho fica ali, ó, né? Na condição de aprendiz, né? Então, a gente tem esse modelo mental. Eu acho que a nossa geração ainda tem esse modelo mental, e os nossos filhos também, porque eles ainda vêm numa história, né, numa toada ainda, que tem lá a lousa e o professor, né? E aí também, para mim, foi trabalhando com a educação, foi também um outro exercício com meu filho, né? Do que eu queria. Porque também não dá para também ser uma coisa muito assim, porque ainda o mundo não está preparado, mas também não dá para ser o formato que sempre foi, né? E aí, o que acontece? Eu acho que a gente sai da figura, né, de criatura para ser criador. Então, acho que a grande mudança, né, da aprendizagem é que hoje, né, nos movimentos que a gente está vendo, né, de carreira, de futuro, né, de anticarreira, né, que já está trazendo outros modelos, né? Esse modelo aqui que a gente está fazendo, isso aqui já é uma aprendizagem, né? Se uma pessoa acessar esse conteúdo e falar, poxa, era isso que eu estava pensando, já aprendeu. Né? Então, o que acontece? O formato da escola e do professor não é mais o formato que é o oficial, né? Na verdade, eu acho que você aprender a ser, vai ser mais importante, né, do que você aprender a fazer muitas vezes, né? Como o Jeff Bezos, né, que traz um pouco isso, né? Assim, como a gente vai chegar lá, vai ser, assim, a gente sabe que a gente tem a obstinação pelo cliente, né, que a Amazon fala. Agora, como que a gente vai chegar lá, eu não sei. Eu só sei que a gente tem essa obsessão pelo cliente, a gente vai criar as formas dentro da Amazon para chegar ali. Né? Então, eu acho que é um pouco isso, a gente saber o que a gente quer, né, tanto na vida quanto na carreira, né, saber o que a gente quer, e saber o que a gente quer vai ser um pouquinho mais de curto prazo, não é mais as resoluções de final de ano,
né? Olha, nossa, agora 2021, deixa eu fazer meu planinho aqui de 21, minhas metas de 21, e só ver lá no final de 21. Não vai dar mais para fazer isso. A gente vai ter que fazer o quê? Vai estar lá 21, a meta de 21? O que eu preciso aprender agora em janeiro? O que eu preciso aprender esse mês para que eu chegue na minha meta? Então, acho que agora o aprendizado ele é mais encurtado. Já encaminhando para o final, infelizmente, desse bate-papo delicioso, se você tivesse que dar um conselho para a Ana lá no início da carreira, que conselho seria esse? Não ter medo. Não teria medo, né? Acho que quando a gente começa, assim, a gente tem vários medos, várias inseguranças. Eu teria sido mais ousada, teria tido menos medo, né? Do que, por mais que eu tenha feito tudo isso, ainda tinha medo, sim, né? Mas acho que eu teria falado para ela, vai, sabe, experimenta mais, faz mais ainda do que você fez. Eu teria falado isso para ela. Que bacana. E se você tivesse que dar uma dica de um livro, uma série ou um filme que impactou sua carreira ou que impactou sua vida, que dica seria essa? Filme, série ou livro, que é aquele que você fala assim, poxa, esse me marcou, foi aquela coisa que, né? Ai, olha, eu estava até falando isso esses dias, que um livro que me marcou muito na vida é O Mundo de Sofia. Eu amei esse livro. Esse livro, ele foi um livro que ele me ajudou muito a entender várias coisas, né? Porque ele é um livro que ele bebe numa fonte antiga, né? De filosofia e foi um livro que me marcou. Até hoje eu uso muitas coisas daquele livro, assim, do que eu aprendi, do conhecimento e de verdades que não mudam com o passar do tempo. Ele é um livro antigo, mas é um livro que eu adoro, e O Pequeno Príncipe também. O Pequeno Príncipe é um livro que... porque assim, esse é um livro que eu me forço a ler todo ano, a ler ele novamente. Jura? Eu também leio todo ano, principalmente no início do ano, para me dar toda aquela reflexão para começar o ano com um novo olhar. Por quê? Porque ele é um livro que ele é pequeno, ele é profundo, super profundo, e que cada ano que você lê ele, você descobre alguma coisa nova de você mesmo, do que você pode melhorar naquele protótipo, né? Acho que dessa coisa de se fazer, né? Assim, o que eu não me fiz ainda, né? O que eu não cativei ainda, o que eu não, né? O que eu não transformei ainda. Então, acho que ele te traz esse insight, assim, de você sempre fazer isso. Nossa, duas dicas fantásticas. Primeiro, eu não li ainda O Mundo de Sofia, mas O Pequeno Príncipe é um livro, como o próprio autor diz, é um livro de criança escrito para adultos. E quando você lê esse livro sendo adulto, enxergando com a visão de uma criança, a gente começa a entender algumas coisas que a gente deixa para trás e que não deveria deixar para trás, né? Então é um livro que realmente é fantástico. Né, a ideia da gente acreditar, né, de voltar lá, né? Poxa, mas o que eu deixei esse ano aqui que, pô, não era para eu ter desviado, mas eu desviei. Então, peraí. Então, vamos lá, vamos começar de novo. E, né, sempre em mente, com isso em mente, né? Sempre com isso em mente. Acho que esse é assim, eu adoro. Muito obrigado pela sua generosidade de contribuir com tanto conhecimento. Na verdade, foi uma aula de aprendizagem aqui. Muito obrigado por ter contribuído com a revista, né? Então, quem ainda não baixou a revista Growth Strategy, a Ana escreveu um artigo sobre Lifelong Learning, que ela citou. Então, vou deixar aqui na descrição para que você possa baixar. E obrigado, Ana. Obrigado por contribuir com tanto. Imagina, Paul, eu que agradeço. É um prazer também, assim, a parceria, esse bate-papo. Eu também fiquei muito feliz e aprendi um pouquinho mais também com tudo isso. Muito bom. Obrigada, viu? Obrigado, Ana.